Capítulo 8. O segundo reino espiritual. Uma linda casa dada a cada um. Que tipo de pessoa irá para o segundo reino? 1 Pedro 5, 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Por um lado, não importando quanto você escute sobre o céu, será impossível se você não realizar mudança em seu coração, porque não será capaz de acreditar. Assim como um pássaro lança sementes ao longo de seu caminho, o inimigo, Satanás, rouba de você a palavra sobre o céu de você. Mateus 13, 19. Por outro lado, se você escutar a palavra sobre o céu e guardá-la, você viverá uma vida cheia de fé e esperança e produzirá muito mais do que plantou. Então, quem poderá ir para o segundo reino? Uma casa dada a cada um. As casas do primeiro reino são como apartamentos, mas as do segundo reino são completamente independentes umas das outras, possuindo construções próprias. Essas casas não podem ser comparadas a nada neste mundo. São grandes, bonitas e decoradas maravilhosamente com flores e árvores. Se você for para o segundo reino, você receberá não somente a casa, mas também seu objeto favorito. Se quiser uma piscina, terá uma maravilhosa, coberta de ouro e pedras preciosas. Se quiser um lindo lago, receberá um. Se quiser caminhar, terá um lindo caminho cheio de flores e plantas, além de animais. No entanto, mesmo se você quiser ter a piscina, o lago, a estrada, o salão e assim por diante, poderá ter somente uma das coisas de que mais gosta. Pelo fato de as pessoas serem diferentes no segundo reino, poderão visitar uns a casa dos outros e aproveitar juntos o que cada um tem. Se uma pessoa tiver um salão enorme e não tiver uma piscina para nadar, ela poderá ir até seu vizinho e aproveitar. No céu, as pessoas servem umas às outras e não se sentirão entediadas ou chateadas com nenhum visitante. Ao contrário, ficarão satisfeitas e alegres. Então, se quiser aproveitar, poderá visitar seus vizinhos. Da mesma forma, o segundo reino é muito melhor que o primeiro em todos os aspectos. É claro, não poderá ser comparado nunca à Nova Jerusalém. Eles não possuem anjos que servem aos filhos de Deus. O tamanho, beleza e esplendor das casas são muito diferentes e o material, as cores e o brilho das joias e decorações das casas são incríveis. Porta com luzes especiais e magníficas. Uma casa no segundo reino é pequena, construída com uma porta de metal. A porta principal de metal indica o dono da casa e em alguns casos está escrito a igreja a qual serviu. Nesta porta estará a luz brilhando no nome do dono que parece estar escrito em árabe ou hebraico. Por que o nome da igreja estará escrito? Deus faz isso para que este nome seja motivo de glória aos membros que serviram à igreja. Ainda, as casas no terceiro reino e na Nova Jerusalém não possuem portas de metal. Não existem muitas pessoas em cada reino, pelas luzes únicas e o aroma que vem das casas poderemos reconhecer o dono. Sentindo pena por não ser completamente santo. Alguns podem imaginar, não seria inconveniente no céu, desde que não há casas privadas no paraíso, e no segundo céu, as pessoas poderem possuir apenas uma coisa? No céu, no entanto, não há nada insuficiente ou inconveniente. As pessoas não se sentirão desconfortáveis porque viverão juntas. Não deixarão de compartilhar o que possuem com os outros. Serão gratas por tudo o que possuem. Ainda, elas não sentirão pena por ter apenas uma possessão e não terão inveja dos outros. Ao contrário, elas serão sempre gratas a Deus, nosso Pai, por dar mais do que mereciam.
A única coisa da qual elas se arrependem é não ter dado mais quando viveram nesta terra. Sentem vergonha de ficar perante Deus, porque não lançaram fora todo o mal. Mesmo vendo aqueles que foram para o terceiro reino ou para a Nova Jerusalém, não terão inveja, e sim pena por não terem sido santas o suficiente. Sabendo que Deus é justo, Ele faz com que você colha o que plantou e o recompensa de acordo com o que você fez. Além disso, Ele lhe dará um lugar e todas as recompensas, quando você se tornar santo e ser fiel nesta terra. Dependendo da extensão que você viveu, de acordo com a palavra, Ele o recompensará de acordo. Se você viver completamente de acordo com a palavra de Deus, Ele lhe dará tudo aquilo que deseja no céu. No entanto, se você não cumprir, Ele o recompensará de acordo com o que você fez, mas ainda abundantemente. Além disso, não importa em qual nível você entra, você sempre será grato a Deus por lhe dar muito mais do que você fez para merecer nesta terra. O coroa de glória. Deus, que nos recompensa abundantemente, nos dá a coroa que não perecerá para aqueles que estão no primeiro reino. Que tipo de coroa Ele dará àqueles que estão no segundo reino? Mesmo sabendo que não foram completamente santos, eles glorificaram a Deus, cumprindo seus deveres. Por isso, receberão a coroa da glória. Se você ler 1 Pedro 5, 1 a 4, verá que a coroa da glória é uma recompensa dada àqueles que foram exemplo, vivendo conforme a palavra de Deus. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. A razão pela qual é dita, a imperecível coroa da glória é porque toda coroa no céu é imperecível e nunca acabará. Você será capaz de entender que o céu é um lugar tão perfeito, porque é onde há vida eterna. 2. Que tipo de pessoa irá para o segundo reino? Ao redor de Seul, a capital da República da Coreia, existem as chamadas cidades satélites, e ao redor destas cidades, existem cidades menores ainda. Da mesma forma, no céu, ao redor do terceiro reino celestial, onde está a Nova Jerusalém, há o segundo reino, o primeiro reino e o paraíso. O primeiro reino é o lugar onde irão aqueles que estão no segundo nível da fé, que tentaram viver conforme a palavra de Deus. Que tipo de pessoa irá para o segundo reino? As pessoas no terceiro nível da fé que viveram de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver adiante quem será capaz de ir em detalhes. O segundo reino, um lugar para aqueles não completamente santos. Você poderá ir para o segundo reino, se viver conforme a palavra de Deus e finalizar seus deveres, mas ainda assim, seu coração não está totalmente purificado. Se você é bonito, inteligente e esperto, obviamente quer que seus filhos sejam como você. Deus, que é santo e perfeito, quer que seus filhos se assemelhem a Ele. Ele quer que seus filhos o amem e guardem seus mandamentos, que obedeçamos a seus mandamentos porque o amam, e não por obrigação. Você obedecerá incondicionalmente, com alegria e gratidão, guardando o que ele lhe diz para guardar, lançando fora o que ele pedir, não fazendo o que ele o proíbe e fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, com alegria e gratidão. Na Bíblia, existem as obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21, e os desejos da carne, Romanos 8, 5. Quando você age conforme o mal que está em seu coração, chamamos de obras da carne. A natureza do pecado que você tem em seu coração é chamada desejos da carne. Aqueles, no terceiro nível da fé, lançaram fora as obras da carne, que são totalmente visíveis, mas ainda possuem os desejos da carne em seus corações. Eles guardam o que Deus os mandou guardar,
lançam fora tudo aquilo que Deus pediu que lançassem, não fazem o que Deus proibiu e fazem tudo aquilo que Deus ordenou. Ainda, o mal em seus corações não foi totalmente removido. Da mesma forma, se você cumprir seu dever com o coração, não estando totalmente santificado, irá para o segundo reino. Santificação se refere ao estado no qual você lançou fora todo o mal e possui somente bondade no seu coração. Por exemplo, vejamos uma pessoa que você odeie. Agora, você escutou a palavra de Deus, dizendo, não odeie e tenta não odiá-lo. Como resultado, você não o odeia agora. No entanto, se você não o ama verdadeiramente em seu coração, não estará santo completamente. Além disso, para crescer e ir para o quarto nível da fé, é necessário esforçar-se ao ponto do derramamento de sangue. Pessoas que cumpriram seus deveres pela graça de Deus. O segundo reino é o local onde estão aqueles que não cumpriram com a completa santificação em seus corações, mas cumpriram seus deveres dados por Deus. Consideraremos o tipo de pessoa que irá para o segundo reino, observando o caso de uma pessoa que faleceu enquanto servia em nossa igreja. Ela veio com o seu marido à nossa igreja no ano em que foi fundada. Ela sofria de uma doença, mas foi curada após minha oração e seus familiares se tornaram membros. Eles maturaram sua fé e ela se tornou diaconisa, e seu marido, ancião, e seus filhos cresceram e serviram a Deus como ministros, como esposa de um pastor e como um missionário. No entanto, ela falhou ao tentar lançar fora todo o mal. Mas se arrependeu através da glória de Deus, completando seu dever perfeitamente e morrendo após. Deus permitiu-me saber que ela estaria no segundo reino celestial e permitiu que me comunicasse com ela em espírito. Quando ela foi para o céu, o fato que ela mais sentiu foi o de que ela não se santificou o suficiente também por não ter feito nenhuma confissão de gratidão do fundo do coração a seu pastor, que orou por ela para que fosse curada e que a guiou com muito amor. Ainda, ela sabia que considerando o que ela havia realizado com sua fé, como serviu ao Senhor, e as palavras que proferiu com sua boca, ela iria apenas para o primeiro reino. No entanto, quando falou que não tinha muito tempo mais nesta terra, através da oração fervorosa de seu pastor e suas obras que agradaram a Deus, sua fé cresceu rapidamente e ela foi capaz de entrar no segundo reino. Sua fé, na verdade, cresceu muito rápido antes de falecer. Ela se concentrou em orar e entregou milhares de cartas às igrejas ao redor de seu bairro. Ela não se preocupou com ela mesma, e sim somente em servir a Deus. Ela me contou sobre sua casa, na qual estava indo viver no céu. Ela disse que é decorada com flores e árvores maravilhosas e não poderia ser comparada a nada nesta terra. É claro, comparada a casas do terceiro reino ou da Nova Jerusalém, é uma casinha bem simples. Mas ela estava muito feliz e satisfeita porque ela não merecia tê-la. Ela quis compartilhar a seguinte mensagem com sua família. O céu é dividido precisamente. A glória e a luz são tão diferentes em cada lugar, que eu peço e encorajo a cada um a entrar na Nova Jerusalém. Eu gostaria de dizer aos meus familiares como é vergonhoso não ter conseguido livrar-me dos pecados, enquanto estava na terra. As recompensas, Deus as dá àqueles que forem à Nova Jerusalém e a grandiosidade das casas é incrível. Gostaria que soubessem como é vergonhoso não ter lançado fora todo tipo de mal. Além disso, eu peço que você perceba como é precioso e valioso santificar seu coração e devotar sua vida para o reino e a justiça de Deus, com esperança pelo céu, e então você será capaz de avançar para a Nova Jerusalém. Pessoas cheias de fé, mas que desobedecem por causa de seu próprio senso de retidão. Agora, veremos adiante o caso de outro membro de nossa igreja que amava ao Senhor e fez todo o seu trabalho fielmente, mas não foi capaz de entrar no terceiro reino por ter algumas deficiências em sua fé. Ela veio à nossa igreja com seu marido doente e se tornou um membro muito ativo. Seu marido foi levado à igreja em uma cadeira de rodas, mas sua dor passou e ele pôde se levantar e andar. Imagine que incrível deve ter sido! Ela sempre foi grata a Deus por ter curado seu marido, e por seu pastor, por ter orado por ele.
Ela sempre foi cheia de fé. Ela orava pelo reino de Deus e pelos membros da igreja em qualquer lugar que estivesse. Ainda, por amar seus irmãos e irmãs em Cristo, ela confortou outros ao invés de ser confortada, encorajou-os e cuidou dos crentes. Ela queria somente viver na vontade de Deus e em sua palavra e tentou livrar-se dos seus pecados ao ponto de derramamento de sangue. Ela nunca deixou de pregar o evangelho para os seus vizinhos. Por ter sido fiel ao reino de Deus, meu coração foi inspirado pelo Espírito Santo na visão de sua lealdade e convidei-a a cumprir as obras em minha igreja. Eu tinha fé de que, se ela cumprisse sua missão fielmente, todos os membros de sua família, incluindo seu marido, teriam uma vida espiritual. No entanto, ela poderia não obedecer porque ela viu as circunstâncias e foi consumida pelos pensamentos carnais. Um pouco depois ela faleceu. Eu fiquei muito triste, e enquanto orava a Deus, eu pude escutar sua confissão através de uma comunicação espiritual. Mesmo se eu me arrependi ou ainda, arrependendo de não obedecer ao pastor, o relógio não volta mais. Então, eu estou orando mais e mais pelo reino de Deus e pelo rebanho. Uma coisa que tenho que contar aos meus irmãos e irmãs amados é que o pastor proclama é a vontade de Deus. É um pecado muito ruim desobedecer à vontade de Deus, é assim, a raiva é um dos maiores pecados. Por causa disso, as pessoas enfrentam dificuldades. Eu tentava não sentir raiva, e sim me humilhar, tentando obedecer com todo o meu coração. Eu me tornei a pessoa que sopra a trombeta do Senhor. O dia em que eu vou receber meus irmãos amados está próximo. Eu apenas espero que meus amados façam de tudo para prosseguir. Ela confessou muito mais do que isso e me disse que a razão pela qual não pôde ir para o terceiro reino foi por causa de sua desobediência. Eu tinha algumas coisas a que eu desobedeci antes de vir a este reino. Algumas vezes eu dizia, não, não, não enquanto eu escutava as mensagens. Eu não fiz o meu trabalho adequadamente. Por achar que cumpriria meu dever quando as circunstâncias melhorassem, eu tinha pensamentos carnais. É um erro muito grande na visão de Deus. Ela também disse que invejou ministérios e aqueles que tomavam conta da parte financeira e, quando os via, pensava que a recompensa no céu seria incrível. Ainda, ela confessou que quando foi para o céu, isso não era o caso. Não, não, não. Somente aqueles que agem conforme a palavra de Deus receberão incríveis recompensas e bênçãos. Se seus líderes cometerem um erro, é muito maior do que se um subordinado fizesse. Os líderes devem ter mais fé. Devem ensinar melhor. Devem ter discernimento. Por esse motivo, está escrito nos 4 evangelhos que o homem cego guiava outros cegos. O significado da palavra, não deixe muitos de vocês serem professores, um será abençoado se tentar o melhor nesta posição. Agora, o dia em que eles se encontrarão um com o outro como filhos de Deus na vida eterna, está próximo. Desta forma todos devem lançar fora toda a obra da carne, tornar-se justo e ter as qualificações apropriadas como noiva do Senhor, sem qualquer vergonha diante de Deus. Além disso, você deve entender como é importante obedecer, não somente pelo dever, mas também com alegria em seu coração, e santificar o mesmo. Além do mais, você não deve ser apenas um membro comum em sua igreja, mas tentar analisar em que tipo de reino celestial você entrará, se o Senhor o chamar agora. Eu devo tentar ter uma fé inabalável e viver de acordo com a palavra de Deus, para que assim possa ser completamente santificado e ter todas as qualificações necessárias para entrar na Nova Jerusalém. Em 1 Coríntios 15, 41 lemos, um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Todos aqueles que forem salvos experimentarão a vida eterna no céu. Ainda, alguns estarão no paraíso enquanto outros estarão na Nova Jerusalém, de acordo com a medida da fé de cada um. Além disso, eu oro, em nome de Jesus Cristo, para que você não tenha uma fé somente para ser salvo, mas que viva de acordo com a palavra de Deus, lançando fora todo o mal e que entre na Nova Jerusalém.